Perfeito. Eu sei que não é o motivo inicial da entrevista, mas já que a gente está falando de pandemia, já que a gente está falando desse momento que a gente está passando e a rotina das pessoas mudou bastante com isso. Primeiro, dar as boas-vindas ao senhor, agradecer a disponibilidade de falar conosco, desejar uma ótima manhã de sábado para o senhor. Como é que está sendo esse momento? Como é que o senhor está passando por esse momento de pandemia também? De que forma que alterou a rotina do senhor? Como é que está sendo isso para tocar as atividades do dia a dia nesse momento que a gente vive tão conturbado, tão diferente, que jamais imaginaríamos estar vivendo, que é uma pandemia? Muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Nilson Barbosa. Bom dia aos ouvintes. Prazer, uma satisfação voltar a falar nesse programa. Estava com muita saudade. É uma honra muito grande, um prazer enorme. Olha, eu acho que essa pandemia mudou a vida de praticamente todo mundo, né? As coisas mudaram de forma radical. É muito diferente tudo que está acontecendo. É uma nova vida, né? Nesse momento tão difícil no mundo inteiro. Mas, vindo aqui diretamente para a Feira de Santana, evidentemente que nenhum comerciante estava preparado para passar um momento desse, nenhum industrial, nenhum dono de academia, bares, restaurantes, nenhum segmento, né? Os top segmentos religiosos, as missas, os cultos nas igrejas, muito diferente, é uma situação muito complexa, né? Muito difícil. Tudo isso é difícil. Eu estou vendo você falando aí, a parte cultural, meu Deus do céu, é muito difícil. Você está falando do segmento de circos, mas o segmento do cantor mesmo, do artista, não é? Do saxofonista, do baterista, do sanfoneiro, do zabumbeiro, né? Todas essas pessoas, né, que faziam da sua vida a sua arte. Alguns podem ter ainda live que pode arrecadar uma coisa e outra, mas outros também não podem. A verdade é que é muito difícil, muito difícil, dificílimo, né? Muito difícil. E é difícil também para o poder público, do modo geral, é muito, muito complicado. Eu diria até, viu, sem estar aqui fazendo elogio a Pedro, Joaquim ou Maria, mas citando fatos, eu acho que quando a gente fica mais dentro de casa, lendo mais, ouvindo mais, né, do que visitando, a gente acompanha as coisas. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? O governo federal, eu acho que nesse momento socorreu muito bem os municípios, socorreu muito bem os estados brasileiros, socorreu, vamos dizer assim, a comunidade mais humilde, né, as pessoas que mais precisam. Imaginemos, Fernando, se não fosse os recursos que estão vindo de Brasília, do Ministério da Fazenda ou do Ministério da Saúde, para a saúde em todos os municípios do Brasil, independente de ter acontecido internamentos ou não desses municípios. Todo município recebeu dinheiro do governo federal, é muito dinheiro que veio do governo federal para os municípios, Santa Bárbara, Serrinha, Santa Andópolis, Água Fria, Feira de Santana, Santo Estevão, todos os municípios, né? Feira de Santana, vamos dizer assim, abriu esse hospital de campanha num tempo recorde, 45 dias do início que acertou o hospital, abriu um hospital dotado de UTI, dotado de todas as instalações capazes de fazer um bom atendimento. Eu acho que isso é uma grande conquista, mas isso teve a coragem, a determinação, o planejamento, a execução do município, mas teve a parte financeira vinda de Brasília. Essas UTIs que se instalaram na Bahia, algumas, foi tudo recurso de Brasília, que veio de Brasília. Então são coisas realmente muito fortes, muito pujantes. Essa contribuição, tem família que recebe R$ 1.200, R$ 600, mas você via as filas na Caixa Econômica Federal, as pessoas recebendo. Olha, se a gente for somar o dinheiro que veio de Brasília
nessas contribuições, que é bem superior ao Bolsa Família, né? O que o Brasil, vamos dizer assim, o governo gastou nesses anos, investiu, contribuiu, estou buscando uma palavra mais adequada, com o cidadão e a cidadã no Brasil, 3, 4 vezes mais dinheiro por mês do que o Bolsa Família. Então isso realmente é significativo, é uma coisa importante dentro da economia, porque mexe a economia lá do mercadinho, lá na Rua Nova, do mercadinho lá no Campo Limpo, no George Américo, na feira do George Américo, na feira do Tomba, na feira da Cidade Nova. Essas pessoas foram lá, compraram, fizeram a sua feira, né, para poder levar para casa, para sua família. Então, isso tem uma força realmente. Para você ter uma ideia, as pessoas não captam isso. As receitas de um município é o fundo de participação do município, que vem do imposto de renda, que vem do imposto de produto industrializado, que caiu, né? Com a pandemia caiu, as produções das indústrias diminuíram, o próprio imposto de renda atrasou a entrega do imposto de renda, era abril, passou para junho. Então tudo isso foi acontecendo, diminuindo as receitas. O governo federal, ele supriu a diferença que caía, o governo federal supria, ele contribuía. O ICMS que vem da compra do sapato, do chinelo, da calça, da cueca, da blusa, do remédio, da gasolina, etc., etc., ele também caiu porque diminuiu todo o consumo diminuiu. Então, o governo federal supria essa diferença tanto no município quanto no estado. Então, essas coisas é preciso que se fale até por uma questão de justiça, né? Fazer justiça, expressar a justiça. Mas essa questão da pandemia, no início, as pessoas muito não acreditavam, né? Eu me lembro que eu ouvi de uma pessoa dizer assim, Fernando, olha, essa doença só vai pegar em quem é gente rico. Aí alguém pergunta, mas por que isso? Porque, veja bem, a primeira pessoa que estava em Feira de Santana que teve isso estava na Itália, estava de férias na Itália. Então, pegou lá na Itália e veio. Bom, aí depois veio uma pessoa que estava em São Paulo, depois outra que estava em São Paulo. E aí um vai passando para o outro. Quando foi que a sociedade, nós entendemos que realmente corríamos risco, nós, que eu digo eu incluído nesse bolo, né? Quando a gente foi entender, quando a gente viu os casos aumentando, alguém indo para o hospital, alguém vindo a falecer, né? Inicialmente pessoas, vamos dizer assim, mais idosas, pessoas que têm problema com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, obesos, etc., né? Que são os pacientes de risco. Mas depois a gente viu também pessoas jovens, né, perdendo a vida, pessoas jovens indo para o hospital, se internando, e as pessoas extremamente preocupadas. Então eu acho que tudo isso é um processo realmente muito difícil, muito complicado, e que ainda eu e você, ontem eu saí à rua, né, que eu fui fazer a live, eu saí à rua, e para fazer isso, eu evidentemente que passei na rua, né? Então eu vi como se eu sentia assim, algumas pessoas como se a vida já estivesse normal, né? E a vida não está normal ainda. Ninguém não pode facilitar. Você disse uma coisa aí muito importante, Fernando, muito importante você disse. Só depois da vacina. Enquanto não ocorrer a vacina, enquanto a gente não tiver a vacina, não tem por que a gente ficar facilitando. O vírus continua circulando, o vírus continua evoluindo, né? O vírus continua acontecendo de forma grandiosa, né? Continua acontecendo tudo isso. Então, mas acontecendo aqui, acontecendo na França, acontecendo na Itália, acontecendo em tudo que é lugar. Eu não sei se foi ontem eu vi uma matéria que parece que estava voltando uns casos maiores, uma quantidade maior na Itália ou na França, uma coisa assim. Então, você está vendo futebol sem gente e vai ver ainda por muito tempo isso sem gente.
Então, isso só com a vacina. E a vacina, por questão de segurança, as pessoas estão estudando, não é uma vacina comum. Houve uma crise no Brasil, num tempo lá chamado meningite, não é no seu tempo, vocês são jovens aí no estúdio, mas Dilson Barbosa lembra disso, né? Que foi um negócio seríssimo, morreu muita gente no Brasil com a meningite, muita gente, até aparecer algo que era a vacina, que a gente foi tomar a vacina. Então, isso tudo, enquanto não acontecer essa vacina, nós temos de tomar cuidado. E o cuidado é usar máscara. Você usando máscara se protege e protege o outro. Agora, o que é que transmite a doença? Eu ouvi uma explicação muito prática de um médico e de uma médica. Se você não passar sua mão no rosto, se você não passar sua mão próximo da boca, o nariz, os olhos, dificilmente você vai pegar a vacina, a coronavírus, você usando máscara, né? Então, é usar máscara, lavar as mãos constantemente e no período que você não lava as mãos ou passa álcool, você não leva de hipótese alguma, a sua mão ao rosto. Não coce seu rosto, não pegue nos olhos de jeito nenhum. Eu tenho uma amiga que pegou, porque ela ficou, mas por que eu peguei? Por que eu peguei? Ela se lembrou que um dia botou o dedo no olho, né? E coincidentemente o sintoma que ela teve foi no olho. Foi pelo olho, um dos olhos que aconteceu a situação. Então é tomar cuidado, ter cuidado, para que a gente vença esse vírus, esse inimigo invisível, o mais rápido possível, com a maior agilidade possível, e torcer para que os médicos cientistas encontre logo essa vacina para que a gente possa tomar. Pois é, e esse ano, ex-prefeito Zé Ronaldo, é um ano de eleição, ainda tem isso, né? A eleição, geralmente, as campanhas políticas, o senhor já participou de várias, né? Tem por costume reunir as pessoas, tem por costume as reuniões com lideranças, depois aquelas passeatas e tudo mais, visita a comunidades e tudo mais. Como é que o senhor imagina as eleições desse ano, que vão acontecer em novembro, foram adiadas, mas pelo que a gente está vendo, dificilmente daqui até lá a gente já tem a vacina, já tem uma situação de vida normal. Em 2020 dificilmente nós teremos. E como é que o senhor imagina esta campanha de 2020 em tempos de pandemia? Olha, eu temo muito, né? Isso a gente tem de ser sincero, né? Eu acho que é uma coisa muito complicada. Cuidado, né? Muito cuidado. Daqui para lá a vacina não vai chegar. Eu vi que o governo está investindo aí alguns milhões no sentido de adquirir 100 milhões de vacinas, né? Inicialmente, mas isso é só quando, evidentemente, tudo isso vinha acontecer, né? O santo remédio aparecer, né? Mas daqui para ter eleição é impossível, né, ter isso. Então, a eleição vai ser feita como? Pelas redes sociais. Eu sei que os candidatos a vereadores, aí eu com vários, eu sei que estão andando, circulando, usando máscara, com cuidados, né, distância, com muito cuidado. Todos estão me dizendo isso, né, que estão realmente com muito cuidado, andando e circulando, respeitando as orientações médicas da Organização Mundial da Saúde, mas fazer concentrações, antigamente eram os comícios, depois passamos a ter concentrações também, isso é impossível, né? É impossível, não pode ser feito e não deve ser feito. Caminhadas também, por quê? Porque caminhadas você aglomera muita gente e ninguém na porta de sua casa vai querer receber ninguém caminhando ou cumprimentando ninguém na porta de sua casa, né? As pessoas, evidentemente, que vão se resguardar, vão se cuidar, né? Então, caminhada também eu não vejo como acontecer. Uma carreata, cada um no seu carro, né? Sem que você passa, não para na porta de ninguém, não pega na mão de ninguém, fala com distância de 3, 4, 5, 6 metros de distância um do outro,
Eu acho até que poderia estar ainda devidamente com cuidado, com zelo, até acontecer, né? Eu acho que isso aí vai poder acontecer respeitando, né, as orientações e com os cuidados devidos para que ninguém leve o vírus para ninguém ou receba de alguém, né? Então tem de ter todo cuidado, todo zelo para que, vou repetir, todos nós saímos bem de todo esse processo. Esse prefeito Zé Ronaldo, a gente tem também, o Dilson Barbosa está em home office, né? A gente vive realmente um momento diferente, né? Desde que a pandemia começou, o Dilson está com o estúdio montado em casa e a gente faz essa dobradinha aqui, a gente no estúdio, ele em casa, e ele envia uma pergunta, gravou um áudio também, enviando uma pergunta ao senhor. Vamos a essa pergunta então. A nossa saudação ao ex-prefeito Zé Ronaldo, e a minha pergunta é a seguinte, ex-prefeito: por que quase um ano ou mais de um ano sem falar na imprensa, o senhor que era tão usuário dos meios de comunicação, só agora o senhor veio a falar? Eu disse, eu não sei se tem um ano, né? Já tem um ano, né, que eu tive aí, acho que não tem não ainda. Eu acho que eu tive aí, foi em fevereiro, antes da pandemia, eu tive aí no seu programa. Acho que foi fevereiro, acho que eu tive. Olha, é o seguinte, primeiro começou essa pandemia, depois de fevereiro, né, veio essa pandemia, e eu resolvi ficar escutando muita gente, ouvindo muita gente, né, já que eu não sou candidato, né, eu não vou disputar nenhuma eleição esse ano. Então eu passei a ouvir pessoas outras, uns se manifestavam de um jeito, com um determinado objetivo, outros com alguns desejos, né, de realizações no mundo da política. E evidentemente que a gente tem de ter cuidado, porque às vezes a gente vai falar uma coisa e interpreta de outra maneira. Às vezes a gente diz um determinado raciocínio, o cara diz, esse raciocínio ele dirigiu para fulano de tal, né? Então vem essas coisas, a gente não fala e diz que a gente fala. Então eu acho que a gente tem de ter cuidado. Como eu não sou candidato, então eu acho que o tempo me permitiu fazer reflexões, o tempo me permitiu buscar mais informações, o tempo me permitiu ouvir mais, escutar mais. E com a transferência da eleição, com a mudança da eleição de outubro para novembro, né, 45 dias depois, eu acho que facilitou mais um pouco, né, para que eu pudesse ter as minhas reflexões, os meus pensamentos e escutasse mais as pessoas. O telefone, o celular me ajudou muito dentro desse processo, né, acompanhando tudo, vendo tudo, assistindo quase tudo, lendo muito e ouvindo muito as mensagens, lendo muitas mensagens de WhatsApp, milhares, né? Então, diante de todas essas reflexões, você, às vezes, num dia, vinha uma pessoa e lhe dizia uma coisa, aí você, oh, meu Deus do céu, é isso que está acontecendo. Aí, passava 2 dias, vinha uma pessoa, comentava outra coisa, eu disse, oh, meu Deus, a coisa é diferente do que estavam dizendo. E aí você vai fazendo uma reflexão, e você faz pesquisas, né? Você vai ouvindo pesquisas, você vai lendo pesquisas, você vai se aprofundando em pesquisas, não é? Com tranquilidade, sem pressa, sem agonia. Então aí eu acho que era a melhor maneira de contribuir era essa. Por outro lado, veio a pandemia. Não é? Então eu ia ficar dando entrevista e tal. Eu acho que as entrevistas, o processo devia ser conduzido pelo prefeito Cobé Martins da Silva Filho, né? Quem deveria conduzir era ele. Então eu digo, olha, eu me afasto, ele fica na frente, ele conduz tudo. E eu entendi, né, que ele estava conduzindo com muita responsabilidade, ele estava conduzindo com muita segurança, ele estava conduzindo com muita firmeza, ele estava conduzindo com conhecimentos técnicos, com conhecimentos científicos, ele se assessorou, né, lá na secretaria do município, ele se assessorou mais com uma especialista infectologista, eu acompanhei muito essas coisas, a doutora Melissa Falcão, não é? Ele se cobriu bem, ele se preparou muito bem, não é? Então eu digo, olha, é melhor eu ficar quieto porque deixar
deixa ser conduzido lá. E eu acho que ele passou no teste, né? Eu acho que ele passou nessa teste, um teste extremamente forte, né? Um teste muito difícil, porque se ele abria, vamos dizer assim, vamos supor aqui, se ele abria o comércio, as academias, essas coisas, outras pessoas que não são do comércio, outras diziam, olha aí, é um irresponsável, porque vai fazer aglomeração, né? Vai aumentar o número de casos, porque abriu a academia, porque abriu isso, abriu aquilo outro. Aí, se não abria, o cidadão comerciante, o dono da academia, os técnicos, etc., olha aí, está errado, porque a gente está sem ganhar o nosso pão de cada dia, nós vamos entrar em dificuldade econômica. Então, é um negócio difícil, é um negócio complicado, que se muita gente ficar dando opinião, levando para o mundo da política, eu acho que prejudicava a condução dessa questão da pandemia. Eu acho que no momento desse, ninguém deve misturar política com essa questão. Isso tem que ser tratado tecnicamente, cientificamente. E eu acho que o prefeito tratou isso de forma técnica e de forma científica, né? De forma técnica e científica. Eu fiquei acompanhando, achando que estava agindo correto e tal. Abriu no momento que estava permitindo, fechou no momento que não estava permitindo, e assim sucessivamente. Tanto que hoje, praticamente, a cidade está com quase tudo funcionando. O que é que não funciona na cidade hoje? Na sua amplitude, né? São os cultos religiosos que não estão na sua amplitude, né? Ainda. Por quê? Porque são grandes aglomerações. Você chega aí na igreja dos Capuchinhos, o que é que entra aí numa missa de domingo, a missa, né, de 8h30, que Ivanete sempre vai? É 2.000 pessoas, né? Mais de 2.000 pessoas. Né? Você vai num culto evangélico em muitas igrejas, você vê 1.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, 500 pessoas, é muita gente, né? Então, você tem de ter um cuidado pela aglomeração, né? Como nós já dissemos anteriormente, não tem a vacina. Então, em cima de tudo isso, eu entendi que eu deveria me recolher de entrevistas, essas questões todas, né, para deixar o processo fluir naturalmente. E eu acho que o prefeito, vamos dizer assim, tomou conta do recado direitinho, muito direito, na minha visão, na condução desse processo da pandemia, né? Eu tomei uma informação ontem que o hospital de campanha está funcionando plenamente, né, 100%, com os médicos, técnicos, enfermeiros, etc., lá funcionando muito bem, né, e atendendo a todos de forma satisfatória. Então, eu acho que os testes sendo feitos nas unidades de saúde, olha, você tem 120 unidades de saúde espalhadas no município que faz teste. Eu acho que isso foi uma grande conquista. Eu acho que foi uma grande responsabilidade. Então, eu acho que foi muito bem conduzido esse processo e eu me recolhi até mesmo para eu não atrapalhar nada. Bom, ex-prefeito, a gente falava de eleição e tudo mais, que esse ano vai acontecer. O senhor ontem anunciou, né, para quem o senhor apoia, para qual o partido do senhor vai apoiar. Claro que nesse momento, hoje é o primeiro dia de uma série de limitações que a gente passa a ter nas entrevistas, mas como informação a gente consegue falar sobre o assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, os rumos que o DEM toma para a campanha eleitoral de Feira de Santana e o próprio apoio que o senhor anunciou na noite de ontem, no início da noite de ontem, ao atual prefeito. Olha, eu, de cima do mesmo raciocínio anterior, né, eu fui formando ideias e fui formando valores, eu fui formando fatos concretos. Então, uma decisão que eu tomei baseadas em fatos concretos. Baseadas, por exemplo, nós falamos lá atrás de crise, de falta de dinheiro, de dificuldades, por tudo que nós estamos passando, que já falamos anteriormente e que todo mundo sabe esse momento que estamos vivendo. Então, baseado em tudo isso, eu fui fazendo dados e concretos. Então, fui juntando. Ora, nós temos em Feira de Santana uma grande obra sendo realizada no setor da educação.
além da grande obra de estar sendo construída creche, de estar sendo construída escolas, de estar sendo aí trabalhando para colocar ar-condicionado nas escolas para os alunos, equipamentos de informáticas, etc, etc, etc. A Prefeitura também está construindo uma obra fantástica, né, extraordinária, no antigo Feira Tênis Clube, né, que é primeiro o Interedu. O que é o Interedu? Que vai funcionar no prédio do antigo Feira Tênis Clube, preservando a sua arquitetura, preservando a história, né, de um clube tradicionalista de Feira de Santana, preservando o ginásio de esportes, preservando tudo isso. Então, nesses espaços vão receber 700 alunos com necessidades especiais, com tempo integral. Tempo integral. Pensa, olha, é um projeto fantástico, extraordinário, de cunho social, educacional, muito bonito. Então, isso não é promessa, isso são fatos que estão acontecendo. Lá também a construção de um prédio de 7 andares, com auditório para 700 lugares, para treinamento de professores, onde vai funcionar a secretaria, estacionamento para 5.500 carros. Ou seja, tudo isso é uma obra grandiosa, é um investimento perfeito para a cidade. Transformar-se-á, não tenho a menor dúvida, após a conclusão, em um cartão postal da cidade de Feira de Santana, no centro da cidade de Feira de Santana. Fomos pesquisando e analisando de cá e de fora e vemos o prefeito dar uma ordem de serviço para o Projeto Centro. O que é o Projeto Centro? É embelezar o centro da cidade, é dotar o centro da cidade do que há de mais bonito no mundo, não é no Nordeste, é no mundo, e Feira de Santana passará a ser, sem dúvida, uma cidade com um dos melhores, dos mais bonitos centros de cidade do mundo. Do mundo. Quem conhece o projeto sabe, está aí nas redes sociais, quem desejar ver e acessar, é só entrar no site da Prefeitura, que está lá. É um projeto lindo, maravilhoso, né? Investimento de mais de 30 milhões de reais. Lá no tênis, o investimento também superior também a 30 milhões de reais, né? Aí você vai para o norte da cidade, eu vi que entrei no Diário Oficial e vi que está sendo concluído um processo licitatório para uma duplicação de uma avenida, que é a antiga Estrada do Papagaio, que vai lá para a Faculdade Católica, resolvendo também os problemas que tem ali na região de drenagem, acabando com alagamentos, duplicação, ligando a Avenida Transnordestina à Avenida Ayrton Senna, entrando ali do lado da Faculdade Católica. Portanto, é uma obra de infraestrutura que vai desenvolver, levar o progresso, o desenvolvimento para aquela região norte da cidade, onde já existe hoje lá mais de 10 condomínios construídos e outros tantos em construção. Então, é necessário essa obra para o planejamento do futuro, mas não estão querendo no futuro, já estão fazendo agora. Também não é promessa de política, de campanha, né? Nós fizemos a Fraga Maia e paramos num determinado trecho, porque era necessário desapropriações que custavam muito dinheiro, e esbarrou nesse problema do dinheiro, mas nós conseguimos ainda como prefeito conversar e as pessoas cederam os espaços gratuitamente, e a prefeitura está construindo essa avenida, o prolongamento da avenida, a obra está quase pronta, que eu me disseram isso ontem, e ela vai facilitar o acesso para você chegar até a Universidade Estadual de Feira de Santana, ou seja, você não precisa mais ir pela Avenida Zé Falcão ou passar no contorno ou na Transnordestina para chegar na Universidade de Feira de Santana. Você também, na Ayrton Senna, que nós fizemos até o cemitério São João Batista, que dá acesso a todo o bairro do Papagaio, mas também hoje vai fazer essa ligação lá com a Avenida Rubens Francisco, que é a que eu falei do antigo Papagaio. Isso também não é promessa, isso está ocorrendo.
A prefeitura já está tudo planejado para mudar e modificar o trânsito na região da Avenida Artêmia Pires, que é a região que mais cresceu em Feira de Santana, e também nessas ações que com certeza vai melhorar o trânsito naquela região todinha. A prefeitura já deu a ordem de serviço para duplicar o viaduto Chico Pinto, que é o viaduto que cruza a Avenida Getúlio Vargas a Avenida Norte Cerqueira, né? Então, é uma obra importantíssima, né? A prefeitura também já deu ordem de serviços para fazer a duplicação do viaduto que liga a Avenida Maria Quitéria à Avenida Fraga Maia, que é outra região que cresceu muito na cidade, e nós construímos a Avenida Fraga Maia, que está sendo prolongada, e com esse viaduto, evidentemente, duplicado, vai resolver de uma vez por toda a questão da região. Então, eu acho que tudo isso fortalece um governo, né? Fortalece a ação de um governo. Aliado à continuidade das obras de estação de transbordo, que você vai permitir a instalação de linhas de BRT. Não é que a obra está concluída, demorou por quê? Porque o terreno da Avenida Ayrton Senna, inicialmente previsto para fazer a obra, a gente não sabia, o terreno passava um canal por dentro do terreno e dificultava de forma muito grande a realização da obra no primeiro terreno previsto. Aí se conseguia um terreno 500 metros na frente, mas a negociação para a compra desse terreno demorou muito e tal, e quando isso concluiu, a obra está praticamente concluída também. Na Norte Cerqueira é a mesma coisa. O terreno existente, onde estava se construindo a estação de transbordo, eu tinha 4, 5, 6 meses que não via. Ontem eu vi, eu fui fazer a live no local, e era pertinho lá do local, eu vi. Teve uma decisão, foi para a justiça e esperou a decisão judicial, e essa decisão judicial demorou um ano, não é, para acontecer os trâmites legais da justiça, essas coisas burocráticas, etc. Então, aconteceu um ano, quando saiu a decisão, aí sim que começou a obra. Eu passei lá ontem, eu acho que mais 15, 20 dias, né, 30 dias no máximo, está concluída, né? A tendência é melhorar o tempo, né, chover menos agora, né, eu espero também, né? Então, eu acho que tudo isso, a prefeitura investiu milhões de reais para jogar asfalto na cidade. Eu vi aí as notas da prefeitura e adquiriu quase 20 milhões de asfalto e que já começou a melhorar o piso da cidade, que foi estragado com a quantidade de chuvas. Aliás, por falar em chuvas, a quantidade de chuva esse ano choveu em Feira como não choveu há mais de 20 anos, 30 anos em Feira de Santana, a quantidade de chuva que deu esse ano. Então, com isso, causou problema no piso, e a prefeitura já comprou o asfalto e já passou a aplicar, e também a zona rural, né, investiu muito em caçambas, máquinas, etc., que as pessoas estão vendo que na hora que o sol abre, a secretaria está chegando lá, jogando aonde é possível, achar o cascalho, passando resolvendo, para melhorar e deixar a situação das estradas como o povo da zona rural merece e quer. Então você vê ações de obras na zona rural, você vê ações de obras sendo feitas na cidade, você vê tudo isso que eu estou falando aqui, tudo de improviso, né? Você vê todos esses tipos de ações acontecendo, né? Então eu acho que diante disso, eu entendi, e ouvindo as pessoas, porque o que é que as pessoas diziam? Às vezes as pessoas que querem criticar o Colbert, critica dizendo assim, que Colbert é uma pessoa que às vezes não é simpática, não é de andar abraçando, não é de andar sorrindo, não é de andar pegando na mão toda hora, não é? Então eu fui analisando tudo isso e vi, não é, de que ele é uma pessoa tímida, não é? Então muita gente na vida é assim, é tímido, não é? Vamos lá para o passado. Será, Fernando, que quando você foi para entrar no rádio, quando você começou, você tinha a mesma desenvoltura que tem hoje? Não. Hoje você tem uma desenvoltura muito mais forte, uma desenvoltura muito mais
muito mais profissional, não é? Muito mais madura. Então eu também entendi, né, de que o prefeito, vamos dizer, amadureceu muito nesse processo aí da pandemia. Eu acho que ele cresceu muito nesse processo da pandemia. Eu acho que ele cresceu, evoluiu, amadureceu muito, né? Então, diante de tudo isso, né, que eu estou analisando e vi, eu ontem tornei público ao povo de Feira de Santana que o meu apoio é na reeleição dele para prefeito de Feira de Santana. Né? Um apoio partidário do meu partido, Democratas, né? E o meu apoio pessoal, como homem e como cidadão, né? Por reconhecer nele qualidades e por reconhecer nele um amadurecimento necessário para, com toda a sua luta que ele vem travando, com tudo isso que ele vem travando, evidentemente que chegar a uma condução, né, na vida de levar a cidade de Feira de Santana adiante para o progresso e para o desenvolvimento. Bom, o Dilson Barbosa tem outra pergunta a fazer ao senhor. Vamos a esta pergunta então. Qual o principal motivo do senhor não ter apoiado um candidato do seu partido, o Tagino, que queria ser candidato, e disse que tinha o apoio de Assemineto, que era o presidente do partido, e porque não conseguiu ter o apoio do senhor para ele ser o candidato? Pô, Deus, não é questão de ter apoio ou não ter apoio, não é nada disso. Né? Eu não tenho filhos, né, que exercem função na prefeitura, eu não tenho parentes, né, que exercem função na prefeitura, nenhum filho meu, nenhum parente meu é secretário, nenhum parente meu é diretor, nenhum parente meu é chefe de nada na prefeitura, não é superintendente, não é nada. Eu não tenho parente, eu não tenho nada disso, né, na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Então, eu era prefeito, né, Cobé era meu vice-prefeito, nos apoiou lá em 2012, lá atrás nós éramos adversários, só que nós éramos adversários muito respeitosos, né? Eu nunca ouvi em campanhas políticas ou fora da campanha um pronunciamento, uma entrevista de Cobé que se dirigisse à minha pessoa de ordem pessoal, de forma pessoal. Uma crítica de ordem pessoal, eu nunca vi, né? Nunca presenciei. Então, quando as pessoas, vamos dizer assim, não são correligionários, mas se respeitam, você sempre tem um diálogo aberto. E isso aconteceu, né? Esse diálogo sempre existiu. Nós somos colegas na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, o diálogo sempre existiu. E existiu de tal forma que em 2012 nós nos unimos. Então, ele me apoiou em 2012 para prefeito em Feira de Santana. O Luciano Ribeiro, o professor Luciano, uma pessoa fantástica, né? Foi nosso vice-prefeito. E em 2016, o próprio Cobé foi o vice-prefeito, né? Então, houve nesse período, por foto do Cobé, sempre me tratou com muito respeito, com muita ética, com muita decência. Vou repetir, não tenho nada na prefeitura de ordem pessoal, né? Nunca tratamos nada de ordem pessoal, nunca conversamos nada de ordem familiar. Então a gente sempre conversou em torno da sociedade. Então, como eu disse anteriormente, não sabia que essa pergunta viria, mas, como eu disse anteriormente, nós conduzimos um processo de ouvir e escutar dentro dessa questão da observação. Então, eu acho que com a chegada da pandemia, eu acho que eu vi o prefeito amadurecer muito, né? Eu vi o prefeito crescer muito. Eu vi o prefeito evoluir, ele tomando a frente, né, de todo esse problema, sem medo até de pegar o vírus, né? Ele ele foi para cima, né? Ele acompanhou o processo para e passo, né? Ele foi e acompanhou realmente com muita força, não é, esse processo, né, com coragem muita, né?
Então eu acho que era um momento sem aqui estar sendo contra ninguém, absolutamente, né? Discriminar ninguém, condenar ninguém, não é nada disso, né? Nada disso, absolutamente nada disso, né? Então eu achei que por uma questão de justiça, Zé Ronaldo, né? Zé Ronaldo, tomar essa decisão. Eu falei lá atrás nessa entrevista das minhas reflexões, das minhas pesquisas feitas, etc. Então, em cima disso, eu achei que deveria fazer esse anúncio. As convenções começam no dia 31 de agosto, vai até 16 de setembro, e de agora em diante é procurar os partidos políticos para poder fazer o agendamento da convenção e fazer a convenção e o COBE partir para a luta, né, fazer o seu processo político eleitoral. Então não é nada contra ninguém, absolutamente, de hipótese alguma, de jeito nenhum, não é mesmo porque o ilustre deputado também tomou a sua posição política, apoiou o candidato que ele desejou apoiar, de minha parte ninguém não vai ouvir nada, que evidentemente tem todo o direito de assim o fazer, né? Com todo o respeito, assim agiu, entendeu? Então é um processo, né? Um processo político, um processo de ações, né? E um processo também fruto de tantas outras conversas que aconteceram ao longo de todo esse período. Ex-prefeito Zé Ronaldo, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco. Foi uma entrevista realmente importante, esclarecedora. Já há algum tempo que a gente estava querendo ouvir, né? O senhor estava realmente nesse período de reflexão, como o senhor disse, nesse período um pouco mais recatado com os próprios pensamentos, mas e a gente entendeu também esse momento, mas a gente agradece a entrevista, o momento de falar conosco. E trazer a sua opinião a respeito dos assuntos relacionados à cidade, eleições, claro que ainda com algumas limitações que a gente tem para esse momento, né? Hoje é o primeiro dia de algumas limitações que a gente tem para explorar em entrevistas. A gente gostaria de questionar outras coisas, mas que a gente poderia infringir até a legislação eleitoral para um momento. E a gente agradece imensamente, desejo um ótimo final de semana ao senhor, que esse momento de pandemia passe o quanto antes para que a gente volte a ter uma vida normal também, que é o que a gente espera. Meu amigo Dilson Barbosa, meu caro Fernando Moreira, minha cara Ana Paula, Bárbara Barreto, a vocês todos, né, o meu respeito, a minha gratidão nesse sábado, nesse manhã de sábado, friozinho gostoso, né? Estar conversando com vocês. Por assim, a primeira entrevista que eu estou dando depois dessa live, né, de ontem. Estou com muitas entrevistas agendadas para amanhã, para segunda-feira, terça e por aí vai. Então eu acho que eu fico feliz de estar falando com vocês, matando a saudade, estar conversando com vocês, e vou seguir a vida, respeitando a todos. Não, se alguém me agride, me ofende, o tempo vai julgar, mas eu jamais na minha vida vou agredir ou ofender alguém na minha vida. Não entrei na vida pública para isso, entrei para fazer o bem, tá? Então, a Feira de Santana, minha gratidão, a Feira de Santana, o meu respeito, a sua gente, a minha gente, a nossa gente, tá? Um bom dia para todos, um bom sábado, um bom domingo para todos. Fica todos com Deus. Valeu, conversamos então com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, já há algum tempo que ele não falava conosco aqui, né? Na verdade não falava na imprensa. Ele até fez a conta, eu acho que ele até errou na conta, ele falou, eu falei em fevereiro. Acho que não, a gente não teve entrevista dele esse ano aqui ainda, e geralmente a gente faz aquela entrevista de final de ano com todos os políticos da cidade, influentes da cidade, para analisar o que foi o ano. A gente não teve, né? O do ex-prefeito, ele optou por não falar também na época do final do ano, de 2019, com essa justificativa que ele deu aí. E ele tem todo o direito, né? Eu estou em momento de reflexão, não quero falar por agora. E é a primeira entrevista, e falou, né? E cumpriu também. Ele falou que seria a primeira entrevista, quando ele voltasse a falar, quando ele voltasse a dar entrevistas, a primeira seria aqui no programa.
palavra cumprida nesse dia de hoje, né? Anunciou ontem. Claro, que a entrevista que todo mundo queria saber, todo mundo queria perguntar, entrevista que todo mundo queria fazer, seria após o anúncio do apoio dele, com quem ele ia marchar nas eleições. Ele fez isso ontem à noite, hoje pela manhã, falou conosco aqui, cumprindo essa promessa que fez de nos conceder a primeira entrevista após esse momento, né? Então, ele até falou, primeira vez que fala, amanhã tem mais entrevistas marcadas, segunda-feira, enfim, mas nos prometeu que seria a primeira aqui e cumpriu. A gente agradece por isso também. Então, conversamos com esse